A história começa muito longe da Terra. Não existe céu azul, não existe mar, não existe Havaí. O que vemos primeiro é o vazio do espaço, silencioso, infinito e aparentemente tranquilo. Mas essa tranquilidade dura pouco, porque logo surge diante de nós uma gigantesca nave alienígena cruzando o universo em alta velocidade. Dentro dessa nave, existe uma sociedade extremamente organizada, burocrática e avançada tecnologicamente. Ali vivem diversas espécies alienígenas diferentes, cada uma com sua própria forma, cultura e função. É como se fosse uma federação galáctica, onde tudo funciona com regras rígidas, leis absolutas e zero espaço para erros. No centro dessa organização está a Grande Conselheira, uma líder fria, lógica e extremamente séria. O papel dela é simples e assustador ao mesmo tempo: decidir o destino de planetas, espécies e experimentos que possam representar qualquer tipo de ameaça para o equilíbrio do universo. E é justamente diante dela que surge um grande problema. Somos apresentados ao Dr. Jumba Jukeba, um cientista excêntrico, genial e completamente fora de controle. Jumba é conhecido por criar experiências genéticas ilegais, seres vivos feitos em laboratório com habilidades absurdas e extremamente perigosas. Ele não cria por necessidade científica, mas por ego. Para ele, cada criatura é uma obra de arte, e sua mais nova criação é chamada apenas de Experimento 626. Quando 626 é revelado, o choque é imediato. Pequeno, azul, aparentemente fofo. Mas isso é só a superfície. Jumba começa a listar as habilidades da criatura: força sobre-humana, inteligência acima do normal, resistência absurda, capacidade de aprender rápido e, o mais importante, um instinto natural para a destruição. Segundo o próprio criador, 626 foi programado para causar caos. A Grande Conselheira não demora a tomar uma decisão. Para ela, não importa o quão genial o experimento seja. Se representa perigo, não pode existir livremente. Ela declara 626 como uma ameaça galáctica e ordena seu exílio imediato. O plano original é simples. A criatura seria enviada para um planeta desabitado, onde não poderia machucar ninguém, mas o plano dá errado. Antes de ser transportado, 626 consegue escapar. Usando sua inteligência e força, ele derrota guardas, rouba uma nave e foge em direção ao espaço profundo. Ninguém consegue detê-lo. Nenhuma arma funciona. Nenhum soldado consegue acompanhar. Quando os radares mostram o destino da nave, o pânico se instala. Experimento 626 está indo direto para a Terra. A reação da Grande Conselheira é extrema. Para ela, a presença de um alienígena perigoso na Terra coloca todo o segredo da Federação em risco. Humanos não podem saber da existência de vida extraterrestre. A solução proposta é absurda, mas lógica dentro da mentalidade fria da Federação: destruir a Terra antes que 626 chegue lá. Nesse momento, entra um dos personagens mais importantes da história: Agente Plickley. Plickley é o completo oposto de Jumba. Medroso, sensível, educado e apaixonado pela preservação da Terra, ele interrompe a decisão da conselheira com um argumento inesperado: a Terra não pode ser destruída porque abriga uma espécie extremamente importante: os mosquitos. Ele explica que existe um programa galáctico de preservação dos mosquitos terrestres e que o planeta está sob proteção ambiental. Por mais absurdo que pareça, isso salva a humanidade inteira. A conselheira então muda de plano. Em vez de destruir a Terra, ela ordena que Jumba vá pessoalmente capturar o experimento 626. Para garantir que o cientista não cause problemas, Plickley é designado como seu supervisor. Os dois são enviados para a Terra com uma missão clara: capturar 626 discretamente, sem chamar a atenção dos humanos, e trazê-lo de volta. A partir desse momento, a história sai do espaço e desce diretamente para o Havaí. É aqui que conhecemos Lilo. Lilo é uma menina pequena, estranha, solitária e extremamente inteligente para a idade dela. Ela não se encaixa, não tem amigos. As outras crianças a evitam. Ela gosta de coisas que ninguém entende, age de forma imprevisível e carrega uma tristeza silenciosa dentro de si. Lilo perdeu os pais recentemente em um acidente e agora vive apenas com sua irmã mais velha, Nani.
Nani é jovem e matura aos olhos do sistema, mas está fazendo o possível para cuidar da irmã. Ela trabalha muito, se sacrifica e vive sob constante pressão. O governo não confia nela. Uma assistente social chamada Cobra Bubbles começa a visitar a casa para avaliar se Nani é capaz de cuidar de Lilo. Se ela falhar, Lilo será tirada dela e entregue a outra família. Enquanto isso, Lilo apenas quer uma coisa: um amigo. Na mesma noite, Lilo vê algo riscando o céu. Para ela, parece uma estrela cadente. Sem saber que aquilo é a nave de 626 caindo na Terra, ela faz um pedido simples e doloroso: ter alguém que fique com ela, que não vá embora. Esse pedido muda tudo. Experimento. 626 cai na Terra, foge do local do impacto e acaba sendo capturado por humanos que o confundem com um animal estranho. Ele é levado para um abrigo de animais. É ali que os caminhos de Lilo e Stitch se cruzam. Sem saber que aquela criatura é um experimento alienígena extremamente perigoso, Lilo se apaixona por ele instantaneamente e decide adotá-lo, acreditando que ele é apenas um cachorro diferente. E assim nasce Stitch. Mas essa escolha simples vai transformar completamente a vida de todos. Depois que Lilo leva Stitch para casa, a história muda completamente de tom. Aquilo que parecia apenas um encontro fofo entre uma criança solitária e um cachorro estranho começa a se revelar algo muito mais profundo, caótico e emocional. Stitch chega à casa de Lilo sem entender absolutamente nada sobre aquele mundo. Para ele, a Terra é hostil, confusa e cheia de estímulos desconhecidos. Tudo que ele conhece até aquele momento é destruição, fuga e sobrevivência. Ele foi criado para isso. Cada instinto dentro dele grita para quebrar, destruir, dominar. E ele faz exatamente isso. Logo nas primeiras horas, Stitch começa a causar pequenos desastres. Derruba objetos, rosna, quebra coisas e se comporta de maneira totalmente inadequada. Para Nani, isso é um pesadelo. Ela já está no limite emocional, financeiro e psicológico. Um animal descontrolado é a última coisa que ela precisava. Nani deixa claro que Stitch só ficará ali por um curto período. Ela impõe regras, responsabilidades e diz para Lilo que aquele cachorro é responsabilidade dela. Se algo der errado, Stitch vai embora. Mas Lilo não vê Stitch como um problema. Ela vê nele algo familiar. Assim como ela, Stitch é diferente. Assim como ela, Stitch não se encaixa. E talvez por isso exista uma conexão imediata entre os dois. Lilo começa a apresentar o mundo para Stitch do jeito dela. Ela fala sobre amizade, sobre Elvis Presley, sobre família e sobre o conceito mais importante de toda a história: Ohana. Segundo Lilo, Ohana significa família, e família significa que ninguém é deixado para trás ou esquecido. Essas palavras entram em Stitch, mesmo que ele ainda não entenda o significado delas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Dr. Jumba e Plickly finalmente chegam à Terra. Para se misturarem entre os humanos, eles usam tecnologia alienígena para assumir formas humanas. Mesmo assim, é impossível não perceber o quão deslocados eles são. Plickly tenta seguir todas as regras, enquanto Jumba age de forma impulsiva, agressiva e claramente perigosa. Os dois começam a rastrear Stitch, causando confusão por onde passam. Paralelamente, Cobra Bubbles continua observando Nani. Cada pequeno erro é anotado. Cada problema vira mais um ponto contra ela. A pressão aumenta. Nani perde empregos, se atrasa, se estressa e começa a se perguntar se realmente é capaz de cuidar da irmã. E então vem o primeiro grande desastre. Nani leva Lilo e Stitch para o trabalho. Ela pede explicitamente para que eles se comportem. Mas Stitch, fiel à sua natureza caótica, acaba causando um incêndio. O lugar entra em pânico. Clientes fogem. O caos se instala. Resultado, Nani é demitida. Esse momento é crucial para o filme. Aqui fica claro que Stitch não é apenas uma criatura fofa e bagunceira. Ele representa uma ameaça real à estabilidade da vida de Lilo. Cada erro dele aproxima ainda mais o momento em que Lilo será tirada da irmã. Cobra Bubbles aparece novamente.
Ele observa tudo em silêncio. Ele não julga, não grita, não ameaça, mas sua presença é pesada. Ele representa o sistema, a lei, a separação iminente. Enquanto isso, Stitch começa a experimentar algo novo. Ele sente culpa. Mesmo sem entender completamente o que é família, ele percebe que suas ações machucam Lilo. Ele vê Nani chorar, vê Lilo triste, e isso cria uma confusão interna dentro dele. Pela primeira vez desde que foi criado, Stitch não quer destruir algo. Ele quer consertar. Tentando agradar Lilo, Stitch decide ser bom. Ele tenta imitar comportamentos que acha corretos, observa pessoas, copia atitudes e até tenta agir como um herói. Mas o problema é que Stitch não sabe o que é ser bom. Tudo dá errado. Ele causa ainda mais confusão, se envolve em brigas, destrói propriedades e piora a situação de Nani. Cada tentativa de fazer algo certo acaba em desastre. É nesse ponto que Lilo começa a perceber que algo está errado. Stitch não é apenas um cachorro estranho. Ele é diferente de tudo que ela já viu. Mesmo assim, ela não o rejeita. Ela o aceita. Enquanto isso, Jumba começa a perder o controle. Ele quer capturar Stitch a qualquer custo. Ele não se importa mais com os humanos, com as regras da Federação ou com Plickley. Seu orgulho como cientista está em jogo. Ele quer provar que seu experimento é perfeito. A caçada se intensifica. Stitch começa a perceber que está sendo seguido. Ele sente o perigo se aproximando. E pela primeira vez, ele toma uma decisão que não envolve destruição. Ele foge, sozinho. Stitch acredita que, se for embora, Lilo ficará segura. Ele acha que a única forma de protegê-la é desaparecer da vida dela. Essa decisão marca o início da maior transformação do personagem, porque agora Stitch não está fugindo por medo, ele está fugindo por amor. Sem saber que aquela criatura é um experimento alienígena extremamente perigoso, Lilo se apaixona por ele instantaneamente e decide adotá-lo, acreditando que ele é apenas um cachorro diferente. E assim nasce Stitch. Mas essa escolha simples vai transformar completamente a vida de todos. A partir do momento em que Stitch foge de casa, a história deixa de ser apenas caótica e passa a ser profundamente emocional. O filme desacelera propositalmente, porque agora não se trata mais de perseguições ou confusão, mas de identidade, pertencimento e escolha. Stitch anda sozinho pela cidade. Pela primeira vez desde que foi criado, ele não tem um objetivo programado. Ele não está fugindo por instinto de sobrevivência, nem tentando se esconder de seus criadores. Ele simplesmente não sabe para onde ir. Esse vazio é essencial para o desenvolvimento do personagem. Ele observa pessoas comuns vivendo suas rotinas, famílias andando juntas, crianças brincando, casais conversando, tudo aquilo que ele nunca teve, tudo aquilo que, até pouco tempo atrás, ele nem sabia que existia. Em um desses momentos, Stitch entra em uma área abandonada e encontra um livro ilustrado. É a história do Patinho Feio. Ele começa a folhear o livro sem muito interesse, mas aos poucos se reconhece naquela história. Um ser diferente, rejeitado, que não pertence a lugar nenhum. Esse é um dos momentos mais importantes do filme, porque ali Stitch entende algo devastador. Ele não é apenas diferente, ele é sozinho. Enquanto isso, Lilo está completamente destruída. Para ela, Stitch não fugiu. Ele a abandonou. A ideia de perder mais alguém é insuportável. Primeiro os pais, agora a irmã prestes a ser tirada dela, e agora Stitch. Ela se sente culpada. Acha que falhou como amiga. Nani, por outro lado, está emocionalmente exausta. Ela ama Lilo, mas está sendo esmagada por responsabilidades que nunca pediu. O filme deixa isso muito claro. Nani não é uma vilã. Ela é uma jovem adulta sobrecarregada, tentando sobreviver. Quando Cobra Bubbles retorna, a tensão atinge seu ponto máximo. Ele deixa claro que, se a situação não melhorar, Lilo será levada. Não por maldade, mas porque o sistema funciona assim. Essa frieza institucional contrasta com a bagunça emocional da casa. Enquanto isso, Stitch começa a tentar mudar quem ele é. Ele decide que, se não pode ser aceito como é, talvez precise se tornar outra coisa. Ele tenta ser herói, tenta salvar alguém em perigo. Mas sua falta de compreensão do mundo humano faz tudo dar errado. E então, vem o momento mais simbólico do filme. Stitch retorna à casa de Lilo, apenas para vê-la sendo avaliada novamente pelos serviços sociais. Ele observa escondido.
Ele vê o quanto a presença dele causou dor. Ele escuta Nani chorando. Ele vê Lilo confusa e triste. E então ele faz algo que ninguém esperaria de uma criatura criada para destruir. Ele se entrega. Stitch permite ser capturado por Jumba. Ele aceita o destino, não luta, não resiste, porque acredita que ao sair da vida de Lilo, ele estará protegendo a única coisa boa que já teve. Esse momento redefine completamente o personagem. Stitch deixa de ser um experimento. Ele se torna alguém que escolhe sacrificar a própria liberdade por amor. Mas o filme não termina aí. Quando Lilo descobre que Stitch foi levado, ela não entra em pânico, ela entra em ação. Pela primeira vez, ela não é apenas uma criança solitária, ela é alguém que ama profundamente e está disposta a lutar por isso. Ela invade a nave de Jumba. Sem medo, sem hesitação. A perseguição final acontece no espaço, mas o conflito real é emocional. Jumba insiste que Stitch não pode mudar, que ele foi feito para destruir, que não existe conserto para algo como ele. E então Stitch responde. Ele não responde com força, ele responde com palavras. Ele fala sobre família, sobre Ohana, sobre como ninguém deve ser deixado para trás. Esse é o momento em que o filme atinge seu ápice emocional. Porque o monstro, criado sem alma, sem empatia e sem propósito além da destruição, agora entende algo que muitos humanos nunca aprendem. Pertencer não é ser perfeito. Pertencer é ser aceito, mesmo quebrado. Quando a Federação Galáctica chega para capturar Stitch, tudo parece perdido. Ele será levado. Lilo ficará sozinha novamente. Nani perderá a irmã. Mas então algo raro acontece. As autoridades escutam. Plickly defende Stitch. Cobra Bubbles promete proteger o segredo. Nani luta pela guarda de Lilo. Todos de alguma forma se unem. E a decisão final é tomada. Stitch não será exilado. Ele ficará. Não porque deixou de ser perigoso, mas porque encontrou algo que o transforma todos os dias. Uma família. O filme encerra essa parte mostrando uma nova dinâmica. Não perfeita, não fácil, mas real. Uma casa ainda bagunçada, ainda frágil, mas agora completa. Stitch não virou um herói tradicional. Ele ainda erra, ainda causa problemas, ainda é caótico, mas agora ele pertence, e isso muda tudo. Stitch acredita que, se for embora, Lilo ficará segura. Ele acha que a única forma de protegê-la é desaparecer da vida dela. Essa decisão marca o início da maior transformação do personagem, porque agora Stitch não está fugindo por medo, ele está fugindo por amor. Sem saber que aquela criatura é um experimento alienígena extremamente perigoso, Lilo se apaixona por ele instantaneamente e decide adotá-lo, acreditando que ele é apenas um cachorro diferente. E assim nasce Stitch. Mas essa escolha simples vai transformar completamente a vida de todos. Depois que Stitch é oficialmente autorizado a ficar na Terra, a história entra em sua fase mais silenciosa, porém mais poderosa. O filme não precisa mais provar nada com ação, explosões ou perseguições. Tudo o que precisava ser dito já foi mostrado através de escolhas, perdas e afeto. A casa de Lilo e Nani continua simples. Nada muda materialmente. Elas não ficam ricas, não ganham estabilidade imediata, não recebem soluções mágicas. E isso é extremamente importante. O filme deixa claro que amor não resolve todos os problemas práticos da vida, mas dá força para enfrentá-los. Nani continua trabalhando duro, continua cansada, continua errando, mas agora ela não está sozinha emocionalmente. Stitch, que antes era um peso, passa a ser parte do equilíbrio. Ele ajuda como pode, do jeito torto dele. Ele aprende lentamente o que significa convivência. Lilo, por sua vez, muda de forma sutil, mas profunda. Ela não se torna uma criança normal. Ela continua estranha, intensa, criativa e solitária em alguns momentos. A diferença é que agora ela não se sente abandonada. Ela sabe que pertence a algo. Essa sensação de pertencimento é o coração do filme. Lilo e Stitch não fala sobre família no sentido tradicional. Ele fala sobre família como escolha, como construção diária, como algo imperfeito e frágil, mas real. A famosa frase sobre Ohana não é apenas um slogan bonito, ela é uma filosofia de sobrevivência emocional. Ohana significa que ninguém é deixado para trás ou esquecido, e o filme leva isso a sério. Stitch poderia ter sido descartado como um erro. Lilo poderia ter sido retirada de casa para o próprio bem. Nani poderia ter sido vista como incapaz. Mas o filme se recusa a aceitar soluções fáceis. Ele insiste que pessoas quebradas também merecem ficar juntas.
Do ponto de vista narrativo, Stitch é um dos personagens mais bem construídos da animação moderna. Ele começa como uma arma viva, um ser sem empatia, sem moral e sem identidade própria. Tudo nele é programação. Mas o filme faz algo brilhante. Ele não muda Stitch através de punição, medo ou controle. Ele muda Stitch através de vínculo. Isso envia uma mensagem extremamente forte, especialmente para crianças, mas também para adultos. Nem todo comportamento destrutivo nasce da maldade. Às vezes, nasce da ausência de afeto. Nani, por outro lado, representa uma realidade raramente mostrada em animações. Ela não é uma mãe perfeita, nem uma irmã idealizada. Ela erra, grita, se frustra, perde empregos e toma decisões ruins. Mas ela ama profundamente, e isso a torna humana. Cobra Bubbles é outro personagem que ganha profundidade no final. Ele poderia facilmente ter sido apenas o antagonista institucional, mas o filme revela que ele entende mais do que aparenta. Ele vê além das regras. Ele reconhece esforço, intenção e amor. Sua decisão de proteger o segredo de Stitch não é apenas conveniência. É respeito. Plickly e Jumba também fecham seus arcos de forma inteligente. Jumba, o criador irresponsável, aprende que criar algo não significa controlá-lo. Plickly, o burocrata nervoso, aprende que regras existem para servir pessoas, não para substituí-las. Tudo converge para a mesma ideia central. Identidade não é definida por origem, mas por escolha. Do ponto de vista técnico, o filme também merece destaque. A animação é colorida, fluida e cheia de personalidade. O design de Stitch é propositalmente contrastante com o mundo ao redor, reforçando sua sensação de deslocamento. A trilha sonora, com forte influência de Elvis Presley, cria uma identidade única e emocionalmente nostálgica. A ambientação no Havaí não é apenas estética, ela reforça temas de comunidade, tradição e conexão. A cultura local é tratada com carinho, não como caricatura. Agora, falando de curiosidades e fatos interessantes, Lilo e Stitch foi um dos poucos filmes da Disney lançados no início dos anos 2000 que fugiu completamente do padrão clássico de contos de fadas. Ele não tem princesa, não tem vilão tradicional, não tem reino distante. Ele tem problemas reais: luto, responsabilidade precoce, solidão infantil, medo de abandono. Esses temas explicam por que o filme envelheceu tão bem. Adultos que assistem hoje entendem coisas que não perceberam quando crianças. Crianças sentem o afeto, mesmo sem entender toda a complexidade. No elenco de vozes original, o destaque vai para a atuação que dá vida a Stitch, cheia de nuances mesmo sem falas convencionais, e para a voz de Lilo, que transmite vulnerabilidade sem exagero. A dublagem brasileira também merece elogios, pois conseguiu manter a essência emocional dos personagens. Como review final, Lilo and Stitch não é apenas um filme divertido. Ele é um filme necessário. Ele fala com pessoas que não se sentem normais, que cresceram rápido demais, que perderam alguém cedo demais, que não se encaixam facilmente. Ele diz de forma simples algo que muita gente precisa ouvir. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Para YouTube, esse filme funciona perfeitamente tanto como explicação quanto como reflexão. Ele gera identificação, comentários emocionais e uma conexão forte com o público. É o tipo de história que não se esgota em uma única análise. E talvez seja por isso que, mesmo tantos anos depois, Stitch ainda seja tão amado. Porque, no fundo, todos nós somos um pouco como ele, confusos, imperfeitos, quebrados, mas tentando pertencer. E quando encontramos nossa Ohana, tudo muda. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa história. Se gostou da explicação, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também acredita que família é mais do que sangue. Nos vemos no próximo vídeo. O filme encerra essa parte mostrando uma nova dinâmica. Não perfeita, não fácil, mas real. Uma casa ainda bagunçada, ainda frágil, mas agora completa. Stitch não virou um herói tradicional. Ele ainda erra, ainda causa problemas, ainda é caótico, mas agora ele pertence, e isso muda tudo. Stitch acredita que, se for embora, Lilo ficará segura. Ele acha que a única forma de protegê-la é desaparecer da vida dela. Essa decisão marca o início da maior transformação do personagem, porque agora Stitch não está fugindo por medo.
Ele está fugindo por amor, sem saber que aquela criatura é um experimento alienígena extremamente perigoso. Lilo se apaixona por ele instantaneamente e decide adotá-lo, acreditando que ele é apenas um cachorro diferente. E assim nasce Stitch. Mas essa escolha simples vai transformar completamente a vida de todos. Depois do encerramento emocional da trama principal, é importante entender por que essa história continua tão viva na memória das pessoas, mesmo anos depois de seu lançamento. Lilo e Stitch não sobreviveu ao tempo apenas por ser fofa ou diferente. Ela sobreviveu porque fala de coisas que nunca deixam de existir. O filme trabalha com camadas. Na superfície, ele é uma animação colorida sobre uma criança e um alienígena bagunceiro. Mas quando você observa com mais atenção, percebe que quase todas as cenas carregam um peso emocional silencioso. Lilo não é apenas uma criança excêntrica, ela é uma criança em luto. A ausência dos pais nunca é explorada de forma melodramática, mas está presente em absolutamente tudo. Está no jeito como ela age, como se apega, como sente medo de ser deixada para trás. A solidão de Lilo não vem da falta de pessoas ao redor, mas da sensação constante de que nada é permanente. Isso explica por que ela se conecta tão rapidamente com Seth. Ela não vê nele um cachorro estranho. Ela vê alguém tão deslocado quanto ela mesma. Seth, por sua vez, é a personificação do trauma não tratado. Ele foi criado sem afeto, sem escolha e sem identidade. Tudo que ele faz no início é reação, ataque, defesa, destruição. Não porque ele seja mau, mas porque nunca lhe ensinaram outra forma de existir. Esse ponto é essencial e muitas vezes ignorado em análises mais rasos. Seth não aprende a ser bom porque alguém o puniu. Ele aprende porque alguém ficou. Essa é uma mensagem extremamente poderosa, especialmente em um mundo onde comportamentos difíceis são frequentemente tratados apenas com exclusão ou repressão. Outro aspecto profundo do filme é a relação entre Nani e Lilo. Nani não representa a figura adulta idealizada. Ela representa a realidade crua de jovens que precisam crescer rápido demais. Ela carrega culpa, medo, raiva e amor ao mesmo tempo, e o filme nunca a pune por isso. Muito pelo contrário. O filme valida o esforço invisível. Há uma cena específica, muitas vezes esquecida, em que Nani se olha no espelho antes de uma entrevista de emprego. Ela tenta parecer confiante, mas seus olhos mostram exaustão. Esse momento dura poucos segundos, mas diz tudo sobre quem ela é. Cobra Bubbles também merece uma análise mais profunda. Ele entra na história como uma ameaça. Um homem grande e sério, aparentemente insensível. Mas, aos poucos, o filme revela que ele entende exatamente o que está em jogo. Ele não é cruel. Ele é cauteloso. Existe até uma teoria muito popular entre fãs de que Cobra Bubbles já teve contato com o sobrenatural ou com alienígenas antes dos eventos do filme, o que explicaria sua calma diante de Seth e da Federação Galáctica. Independentemente disso, o que fica claro é que ele respeita a noção de família, mesmo quando precisa seguir regras. Do ponto de vista simbólico, o Havaí não foi escolhido por acaso. A cultura havaiana valoriza comunidade, ancestralidade e conexão. A ideia de Ohana vem desse contexto cultural, e o filme trata isso com muito respeito. Não é apenas uma palavra bonita, é uma estrutura social. A trilha sonora também reforça esse sentimento. Elvis Presley não está ali apenas por estilo. Suas músicas falam de saudade, amor perdido, pertencimento e identidade. Elas conversam diretamente com o estado emocional dos personagens. Agora, olhando para o impacto cultural, Lilo e Stitch foi um ponto de virada para a Disney. Ele mostrou que era possível fazer sucesso sem seguir a fórmula clássica. Sem princesas, sem vilões claros, sem finais perfeitos. Isso abriu espaço para muitas outras histórias mais ousadas nos anos seguintes. Outro ponto interessante é como o filme lida com a ideia de conserto. Seth é tratado como algo quebrado desde o início. Jumba quer ajustá-lo. A Federação quer apagá-lo. Mas o filme propõe algo radical. Talvez ele não precise ser consertado. Talvez ele precise ser compreendido. Essa mensagem ecoa muito forte hoje em debates sobre saúde mental, inclusão e empatia. Para um canal de YouTube, esse filme é ouro puro. Ele permite explicação de história, análise emocional, curiosidades de bastidores e reflexão pessoal. É o tipo de conteúdo que gera comentários longos, relatos pessoais e engajamento verdadeiro. Muitas pessoas se veem em Lilo, muitas se veem em Seth, algumas se veem em Nani, e poucas histórias conseguem alcançar tantas pessoas diferentes ao mesmo tempo. E talvez esse seja o maior legado do filme.
Ele não tenta ensinar lições com discursos longos. Ele mostra. Ele permite que o espectador sinta. Ele confia na inteligência emocional de quem está assistindo. No fim das contas, Lilo e Stitch não é sobre alienígenas, naves ou tecnologia. É sobre encontrar um lugar no mundo quando tudo em você parece fora do lugar. É sobre entender que família não é perfeição. É presença. É insistência. É ficar, mesmo quando é difícil. E por isso essa história continua relevante. E por isso ela continua sendo revisitada, explicada, analisada e amada. Se quiser, no próximo parte posso seguir com continuação até fechar o projeto completo ou focar só em curiosidades, bastidores e diferenças do filme ou adaptar tudo para um roteiro final pronto para gravação no YouTube. Para entender por que Lilo e Stitch se tornou um dos filmes mais únicos da Disney, é fundamental olhar para os bastidores e para as decisões criativas que moldaram a obra. Diferente de muitos projetos do estúdio, esse filme nasceu pequeno, quase como um risco criativo, e acabou se tornando um fenômeno justamente por não tentar ser grandioso demais. O projeto começou como uma ideia simples de Chris Sanders, que já tinha criado o personagem Stitch muitos anos antes, ainda nos anos 80, como parte de um livro infantil que nunca chegou a ser publicado. Stitch, naquela versão original, não era um alienígena espacial, mas uma criatura que vivia em uma floresta. A Disney gostou tanto do design que decidiu adaptar o personagem para o universo da ficção científica, criando toda a mitologia galáctica que vemos no filme. Isso explica por que Stitch parece tão diferente de outros alienígenas da animação. Ele não foi pensado inicialmente como um ser tecnológico, mas como uma criatura instintiva quase animal. Seus movimentos, expressões e até sons são mais próximos de um bicho selvagem do que de um vilão clássico. Outro detalhe importante é o estilo visual do filme. Enquanto a Disney, naquela época, estava investindo pesada em animação digital e efeitos mais complexos, Lilo e Stitch decidiu ir na contramão. Os cenários foram pintados em aquarela, algo que não era usado em larga escala desde os filmes clássicos como Dumbo. Isso deu ao filme um visual mais suave, mais íntimo, quase artesanal. Essa escolha não foi apenas estética. Ela conversa diretamente com o tom da história. O mundo de Lilo não é grandioso nem épico. É pequeno, cotidiano, imperfeito. A aquarela reforça essa sensação de memória, de algo vivido, quase como um álbum de família. A ambientação no Havaí também exigiu um cuidado especial. A equipe passou muito tempo pesquisando a cultura local, evitando estereótipos comuns. Muitos elementos que aparecem no filme, como a música, a comida e as tradições, foram inspirados em experiências reais da equipe durante visitas às ilhas. A própria palavra Ohana foi discutida com consultores culturais para garantir que fosse usada com respeito. Por isso, no filme, ela não é apenas repetida como um slogan. Ela tem peso. Ela é aplicada nas decisões dos personagens. Falando em música, a trilha sonora é um dos maiores diferenciais do filme. A escolha de Elvis Presley não foi aleatória. Lilo é obcecada por Elvis porque ele representa alguém deslocado, excêntrico e ao mesmo tempo profundamente humano. Elvis também teve uma relação forte com o Havaí, o que cria uma ponte cultural interessante. Além disso, muitas das músicas havaianas presentes no filme foram gravadas por artistas locais, o que dá ainda mais autenticidade à obra. Outro ponto curioso é o humor do filme. Lilo e Stitch tem piadas visuais, humor físico e situações absurdas, mas nunca usa o sarcasmo como ferramenta principal. O humor nasce da personalidade dos personagens, especialmente de Stitch, que aprende a imitar comportamentos humanos sem entender o contexto. Essa escolha torna o humor atemporal. Não depende de referências da época nem de piadas datadas. Por isso, o filme continua funcionando para novas gerações. Agora, um dos bastidores mais interessantes envolve mudanças de última hora no roteiro. Originalmente, o clímax do filme envolveria Stitch sequestrando um avião comercial para escapar da Federação Galáctica. Após os eventos de 11 de setembro de 2001, a Disney decidiu alterar completamente essa sequência por respeito e sensibilidade. A cena foi refeita com Stitch usando uma nave espacial no lugar do avião. O impressionante é que a mudança foi feita de forma tão orgânica que a maioria do público nunca percebeu que aquela cena foi alterada. Isso mostra o cuidado do estúdio em preservar a narrativa sem explorar tragédias reais. Outro detalhe pouco conhecido é que Stitch não fala frases completas durante grande parte do filme de propósito. A ideia era que ele se comunicasse mais por ações do que por palavras, reforçando a ideia de que ele ainda está aprendendo o que significa ser parte de algo.
Quando ele finalmente diz frases mais longas, isso acontece em momentos emocionais específicos, como se a linguagem viesse junto com a empatia. O relacionamento entre Lilo e Seth também foi escrito para fugir da dinâmica tradicional dono e animal. Eles não se pertencem, eles se escolhem. Em vários momentos, Seth poderia simplesmente fugir ou causar mais destruição, mas decide ficar porque começa a entender o valor da conexão. Isso é extremamente importante do ponto de vista narrativo. O amor ali não é condicionado à obediência, é aceitação. A personagem Nani também passou por várias revisões no roteiro. Inicialmente, ela era mais rígida e menos emocional. Com o tempo, os roteiristas perceberam que torná-la vulnerável tornava a história muito mais real. O resultado é uma das representações mais honestas de uma jovem adulta sobrecarregada já feitas em animações. No campo da recepção, o filme foi um sucesso imediato, mas também cresceu com o tempo. Muitas pessoas que assistiram quando crianças só entenderam a profundidade da história quando reassistiram adultas. Isso transformou Lilo e Seth em um filme de revisita emocional, algo raro. Ele também gerou continuações, séries animadas e produtos derivados, mas nenhum deles conseguiu capturar exatamente a mesma magia do filme original. E isso não é um defeito. É apenas prova de que aquela história específica nasceu em um momento criativo muito particular. Para um canal de YouTube, esse tipo de bastidor é essencial. Ele mostra que grandes histórias não nascem prontas. Elas são moldadas por erros, mudanças e decisões difíceis. E talvez a maior curiosidade de todas seja essa: Lilo e Seth quase não aconteceu. Se tivesse seguido fórmulas, se tivesse sido corrigido demais, teria perdido sua alma. Assim como Seth. E isso cria um espelhamento lindo entre a história e sua criação. Se quiser, no próximo parte, posso seguir com o impacto psicológico do filme em comparação com outras animações da Disney ou a parte final, fechando tudo com conclusão épica para vídeo. Muitas pessoas se veem em Lilo, muitas se veem em Seth, algumas se veem em Nani, e poucas histórias conseguem alcançar tantas pessoas diferentes ao mesmo tempo. E talvez esse seja o maior legado do filme. Ele não tenta ensinar lições com discursos longos. Ele mostra. Ele permite que o espectador sinta. Ele confia na inteligência emocional de quem está assistindo. No fim das contas, Lilo e Seth não é sobre alienígenas, naves ou tecnologia. É sobre encontrar um lugar no mundo quando tudo em você parece fora do lugar. É sobre entender que família não é perfeição. É presença. É insistência. É ficar, mesmo quando é difícil. E por isso essa história continua relevante. E por isso ela continua sendo revisitada, explicada, analisada e amada. Se quiser, no próximo parte posso seguir com continuação até fechar o projeto completo ou focar só em curiosidades, bastidores e diferenças do filme ou adaptar tudo para um roteiro final pronto para gravação no YouTube. Existe algo em Lilo e Seth que vai muito além da ficção científica, dos alienígenas ou do humor caótico do Seth. O que realmente torna esse filme inesquecível é a forma como ele conversa diretamente com feridas emocionais reais, especialmente aquelas que a maioria das animações costuma evitar. Desde os primeiros minutos, o filme deixa claro que essa não é uma história confortável. Lilo não é uma criança feliz no sentido tradicional. Ela é solitária, deslocada e incompreendida. Ela não se encaixa na escola, não se encaixa nas expectativas sociais e, mais importante, ela não entende por que o mundo tirou seus pais dela tão cedo. A Disney raramente mostra a morte de pais de forma tão direta e consequente. Em muitos filmes, os pais morrem apenas para mover a trama. Em Lilo e Seth, a ausência dos pais é o centro da trama. Tudo gira em torno desse vazio. Nani, por outro lado, representa uma dor diferente, mas igualmente profunda. Ela não teve tempo de viver o luto. Ela foi forçada a crescer rápido demais. Enquanto ainda tenta entender quem ela é, precisa assumir o papel de mãe, irmã, provedora e adulta responsável. E o filme nunca romantiza isso. Pelo contrário, ele mostra o cansaço, a frustração, o medo constante de falhar. É por isso que tantas pessoas adultas se identificam com Nani quando reassistem ao filme anos depois. Quando crianças, vemos Lilo como protagonista. Quando adultos, entendemos Nani. Seth entra nessa dinâmica como um espelho emocional. Ele nasce como uma criatura criada para destruir. Ele não foi feito para amar, para cuidar ou para pertencer. Ele é o erro de alguém, um experimento descartável. E isso cria um paralelo fortíssimo com o sentimento de rejeição. Seth não entende o conceito de família. Para ele, tudo é sobrevivência. Tudo é impulso. Mas ao observar Lilo e Nani, ele começa a perceber algo novo.
Ele começa a perceber que o amor não é perfeito, não é organizado e não é fácil. Ele é insistente. A cena em que Seth tenta imitar comportamentos humanos usando livros é, ao mesmo tempo, engraçada e profundamente triste. Ele tenta aprender como ser bom porque acredita que só assim será aceito. Essa ideia conversa diretamente com pessoas que cresceram tentando agradar, tentando se moldar, tentando caber. E então vem o conceito de Ohana. Ohana significa família. Família significa nunca abandonar ou esquecer. Essa frase se tornou icônica não porque é bonita, mas porque é uma promessa. Uma promessa que no mundo real muitas vezes é quebrada. O filme não ignora isso. Ele mostra o quanto é difícil cumprir essa promessa quando a vida está desmoronando. Lilo e Nani brigam. Elas erram. Elas se machucam. Mas elas continuam tentando. E isso é algo extremamente raro em animações. Não existe uma solução mágica. Não existe um final perfeito onde todos os problemas desaparecem. O que existe é esforço contínuo. Outro ponto emocionalmente poderoso é a forma como o filme trata a ideia de pertencimento. Lilo cria uma família improvisada. Ela adota Seth. Ela conversa com peixes. Ela se apega a rituais estranhos. Tudo isso é uma tentativa de criar estabilidade em um mundo que tirou tudo dela. Seth, por sua vez, passa pelo arco inverso. Ele começa como alguém que não quer pertencer a lugar nenhum. Ele quer apenas fugir. Mas, aos poucos, ele entende que fugir o mantém sozinho. A cena em que Seth se esconde na floresta, folheando o livro, O Patinho Feio, é uma das cenas mais simbólicas do filme. Ele não entende completamente a história, mas sente. Ele se vê naquele personagem, alguém que não pertence ao lugar onde nasceu. E quando ele diz "eu sou mal", aquilo não é uma piada. É um julgamento interno. Ele acredita que não merece amor. O filme também é extremamente honesto ao mostrar que boas intenções não anulam consequências. Seth causa caos real, pessoas se machucam. Nani perde o emprego. A assistência social se aproxima. Nada é ignorado. Isso cria uma tensão constante. O público entende o Seth, mas também entende porque ele é um problema. Essa ambiguidade emocional é o que torna a história madura. O clímax do filme não é uma grande batalha. É uma escolha. Seth escolhe se entregar para salvar Lilo. Ele aceita o destino porque, pela primeira vez, se importa com alguém além de si mesmo. Esse é o verdadeiro ponto de virada da história. Não é quando ele luta melhor, é quando ele ama mais. A decisão da grande conselheira de permitir que Seth fique na Terra não é apenas política, é simbólica. Ela reconhece que aquele experimento falhou como arma, mas teve sucesso como ser vivo. E quando Seth diz que Lilo é sua família, ele não está repetindo uma frase bonita. Ele está redefinindo quem ele é. Do ponto de vista psicológico, Lilo e Seth trabalham temas como luto, abandono, responsabilidade precoce, rejeição, raiva infantil, medo de perder quem se ama e a construção de vínculos fora dos padrões tradicionais. Tudo isso embalado em uma animação colorida com humor físico e alienígenas. Essa é a genialidade do filme. Para um vídeo de YouTube, essa camada emocional é o que faz o público ficar até o final. Porque não é só sobre lembrar do filme. É sobre lembrar de quem você era quando assistiu e de quem você se tornou depois. Lilo e Seth não tenta ensinar uma lição. Ele apenas mostra pessoas e criaturas tentando sobreviver emocionalmente. E talvez por isso ele continue tão atual. Porque todo mundo, em algum momento da vida, já se sentiu como Lilo, ou como Nani, ou como Seth. E no fundo, todos nós só queremos ouvir alguém dizer que ainda pertencemos. Muitas pessoas se veem em Lilo. Muitas se veem em Seth, algumas se veem em Nani, e poucas histórias conseguem alcançar tantas pessoas diferentes ao mesmo tempo. E talvez esse seja o maior legado do filme. Ele não tenta ensinar lições com discursos longos. Ele mostra. Ele permite que o espectador sinta. Ele confia na inteligência emocional de quem está assistindo. No fim das contas, Lilo e Seth não é sobre alienígenas, naves ou tecnologia. É sobre encontrar um lugar no mundo quando tudo em você parece fora do lugar. É sobre entender que família não é perfeição. É presença. É insistência. É ficar mesmo quando é difícil. E por isso essa história continua relevante. E por isso ela continua sendo revisitada, explicada, analisada e amada. Se quiser, no próximo parte posso seguir com continuação até fechar o projeto completo ou focar só em curiosidades, bastidores e diferenças do filme ou adaptar tudo para um roteiro final pronto para gravação no YouTube. Depois de entender a carga emocional de Lilo e Seth, vale entrar em um território que torna o filme ainda mais impressionante.
Tudo aquilo que aconteceu por trás das câmeras e as escolhas criativas que transformaram essa animação em algo completamente diferente do padrão Disney da época. Lilo e Stitch foi lançado em um momento muito delicado para a Disney Animation. O estúdio vinha de uma sequência de produções que não estavam alcançando o mesmo impacto da chamada Era de Ouro dos anos 90, como O Rei Leão, Aladdin e A Bela e a Fera. A pressão por um novo sucesso era enorme, mas ao mesmo tempo havia um desgaste criativo claro. Foi nesse contexto que surgiu Lilo e Stitch, um projeto considerado arriscado desde o início. A ideia de misturar ficção científica com uma história familiar intimista, ambientada no Havaí, parecia estranha para executivos acostumados com castelos, princesas e reinos mágicos. O próprio visual do filme já representava uma ruptura. Enquanto outras animações da época apostavam em cenários grandiosos e estilizados, Lilo e Stitch optou por algo mais simples, quase cotidiano. As casas, as ruas, as praias e até os interiores são retratados de forma mais realista e acolhedora. Um detalhe pouco conhecido é que muitos dos cenários do filme foram inspirados em fotos reais do Havaí. A equipe de arte viajou até lá para capturar não apenas paisagens, mas a atmosfera emocional do lugar. O resultado é um filme que transmite calma, calor e intimidade, mesmo quando o caos acontece. Outro ponto extremamente importante é a trilha sonora. Ao invés de criar músicas originais no formato clássico de musical, a Disney decidiu usar canções do Elvis Presley. Essa escolha não foi aleatória. Elvis representa uma mistura de rebeldia, melancolia e energia, exatamente como Stitch. As músicas ajudam a contar a história sem precisar de letras explicativas. Elas criam sentimento. Elas conectam o público a Lilo e Stitch de forma quase inconsciente. É por isso que muitas cenas funcionam mesmo sem diálogos longos. O próprio Stitch passou por várias versões antes de chegar ao design final. Inicialmente, ele seria muito mais agressivo e assustador. Com o tempo, os animadores perceberam que, para o público se conectar emocionalmente, ele precisava parecer vulnerável por trás do caos. Por isso, Stitch é pequeno, arredondado, com olhos grandes e expressivos. Ele é visualmente contraditório, parece fofo, mas se comporta como um furacão. Essa dualidade é essencial para o impacto emocional do personagem. Lilo também foge completamente do arquétipo clássico de criança em animações. Ela não é dócil, não é obediente, não é delicada. Ela é intensa, impulsiva, às vezes até agressiva, e isso foi intencional. Os roteiristas queriam mostrar uma criança real lidando com emoções reais. Lilo bate nos colegas, grita, se frustra, se sente rejeitada. Tudo isso sem ser demonizada pelo roteiro. O filme não tenta corrigir Lilo, ele tenta compreendê-la. Outro aspecto pouco comentado é a forma como o filme aborda a assistência social. Cobra Buggles não é retratado como um vilão. Ele não quer separar Lilo e Nani por crueldade. Ele representa o sistema. Um sistema frio, burocrático, que muitas vezes ignora o contexto emocional. Essa escolha adiciona uma camada de realismo brutal. Não existe um inimigo humano claro. Existe uma estrutura que não sabe lidar com dor, apenas com regras. E quando o filme finalmente permite que essa estrutura seja flexibilizada, isso não acontece por magia. Acontece porque várias figuras adultas assumem responsabilidade. Nani amadurece. Cobra cria empatia. Pleacley se compromete. Isso reforça a ideia de que família não é só laço de sangue, mas compromisso. Um detalhe de bastidor extremamente interessante é que várias cenas do clímax foram alteradas após os eventos de 11 de setembro de 2001. Originalmente, Stitch sequestraria um avião comercial e voaria entre prédios de uma cidade. Após os atentados, a Disney decidiu modificar a cena por respeito e sensibilidade. A equipe refez a sequência usando uma nave espacial e cenários mais abertos. Mesmo assim, conseguiram manter a tensão e o impacto emocional. Isso mostra o cuidado e a responsabilidade da produção. No aspecto técnico, Lilo e Stitch também marca uma transição importante. Ele mistura animação tradicional 2D com efeitos digitais de forma muito sutil. Nada chama atenção para a tecnologia. Tudo está a serviço da história. Essa escolha ajudou o filme a envelhecer muito bem. Mesmo hoje, visualmente, ele continua bonito, agradável e atemporal. Outro ponto fascinante é como o filme conversa com públicos diferentes de formas diferentes. Crianças enxergam uma história divertida sobre amizade e confusão. Adolescentes percebem a solidão e a sensação de não pertencer. Adultos enxergam o peso da responsabilidade, do luto e do medo de fracassar. Poucos filmes conseguem funcionar em tantos níveis ao mesmo tempo sem parecer forçado.
e isso se reflete no impacto cultural. Seth se tornou um dos personagens mais populares da Disney, mesmo não sendo um herói clássico. Ele aparece em produtos, séries, parques, memes e redes sociais até hoje. Mas, curiosamente, o sucesso de Seth muitas vezes ofusca a profundidade do filme original. Muita gente lembra do Seth bagunceiro, mas esquece da Lilo chorando sozinha no quarto. Esquece da Nani sendo demitida. Esquece da ameaça real de separação familiar. Reassistir Lilo e Seth na vida adulta é uma experiência completamente diferente. É quase dolorosa, porque você entende o que está em jogo. Você entende o que significa perder tudo e ainda assim tentar amar. Para um vídeo de YouTube, esse é o momento em que o roteiro se transforma em reflexão. Não é só um filme infantil, é um retrato sensível de pessoas quebradas tentando não quebrar ainda mais. E talvez seja exatamente por isso que Lilo e Seth nunca saiu do coração do público. Ele não promete finais perfeitos. Ele promete esforço, aceitação e permanência. E isso, no mundo real, vale muito mais do que magia. Muitas pessoas se veem em Lilo, muitas se veem em Seth. Algumas se veem em Nani, e poucas histórias conseguem alcançar tantas pessoas diferentes ao mesmo tempo. E talvez esse seja o maior legado do filme. Ele não tenta ensinar lições com discursos longos. Ele mostra, ele permite que o espectador sinta. Ele confia na inteligência emocional de quem está assistindo. No fim das contas, Lilo e Stitch não é sobre alienígenas, naves ou tecnologia. É sobre encontrar um lugar no mundo quando tudo em você parece fora do lugar. É sobre entender que família não é perfeição, é presença, é insistência, é ficar mesmo quando é difícil. E por isso essa história continua relevante. E por isso ela continua sendo revisitada, explicada, analisada e amada. Se quiser, no próximo parte, posso seguir com continuação até fechar o projeto completo ou focar só em curiosidades, bastidores e diferenças do filme. Quando Lilo e Stitch chega ao seu desfecho, ele já não é mais apenas uma história sobre um alienígena fora de controle. O filme se transforma em algo muito maior, quase um estudo emocional sobre pertencimento, abandono, responsabilidade e redenção. É aqui que ele se distancia completamente do padrão clássico da Disney e se firma como uma das animações mais humanas já produzidas pelo estúdio. Se compararmos Lilo e Stitch com outros filmes da Disney lançados antes e depois dele, a diferença é gritante. A maioria das animações trabalha com jornadas épicas, vilões claros e conflitos externos. Em Lilo e Stitch, o maior conflito é interno. Não existe um vilão tradicional. Não existe um reino para salvar. Existe uma família prestes a se desfazer. Enquanto filmes como O Rei Leão falam sobre destino, poder e identidade através de metáforas grandiosas, Lilo e Stitch fala sobre algo muito mais próximo da realidade. O medo de ficar sozinho, o medo de não ser suficiente, o medo de perder quem você ama porque a vida simplesmente não colabora. Esse é um dos motivos pelos quais o filme cresce tanto quando assistido na fase adulta. Quando crianças, rimos das travessuras de Stitch. Quando adultos, sentimos o peso nos ombros de Nani. Sentimos o desespero silencioso dela tentando equilibrar trabalho, luto e maternidade improvisada. A Disney raramente mostrou protagonistas adultos tão falhos quanto Nani. Ela erra, ela grita, ela se frustra, ela falha em entrevistas de emprego, ela perde a paciência e ainda assim nunca deixa de tentar. Isso cria uma conexão absurda com o público, porque Nani não é um ideal inalcançável, ela é real. Lilo também não é retratada como uma criança fofa, no sentido clássico. Ela é estranha, socialmente deslocada, emocionalmente intensa. Ela não se encaixa, e o filme nunca tenta consertar isso. Pelo contrário, ele ensina que o mundo precisa aprender a lidar com pessoas como Lilo, e não o contrário. Stitch entra nessa dinâmica como um espelho emocional. Criado para destruir, ele não entende afeto, ele não entende família. Tudo que ele conhece é sobrevivência e caos. Quando ele começa a conviver com Lilo, algo muda. Não porque alguém explica para ele o que é amor, mas porque ele sente. Esse aprendizado não é rápido nem bonito. Stitch machuca pessoas. Ele destrói coisas. Ele erra repetidas vezes. E mesmo assim, Lilo insiste. Essa insistência não é ingenuidade, é empatia. Uma das mensagens mais fortes do filme é que amor não é ausência de problemas. Amor é permanecer,
mesmo quando é difícil. Isso vai totalmente contra muitas narrativas infantis que vendem relacionamentos perfeitos e finais mágicos. Outro ponto que diferencia Lilo and Stitch é o ritmo. O filme não tem pressa. Ele permite momentos de silêncio. Permite cenas onde nada explode, nada corre, nada grita. Apenas personagens existindo. Isso cria uma intimidade rara em animações comerciais. A ambientação no Havaí também não é apenas estética. A cultura local influencia diretamente o tom da história. O conceito de Ohana não é tratado como um slogan bonito, mas como um princípio de vida. Família não é quem nasce com você, é quem fica. Esse conceito atravessa todo o filme. Stitch, um alienígena criado em laboratório, encontra mais humanidade do que muitos humanos. Cobra Bubbles, um agente aparentemente frio, revela empatia. Plickly, inicialmente cômico, assume responsabilidade. Todos evoluem. Quando o filme termina, não sentimos que tudo está perfeito. Sentimos que agora existe uma base, uma estrutura frágil, mas verdadeira. E isso é infinitamente mais poderoso. No contexto da Disney, Lilo and Stitch abriu portas para narrativas mais íntimas. Sem ele, talvez filmes como Divertidamente, Luca ou Encanto não teriam existido da mesma forma. Ele provou que histórias pequenas podem gerar emoções gigantes. O legado de Stitch como personagem é curioso. Ele se tornou um ícone pop, estampado em produtos, redes sociais e parques. Muitas vezes retratado apenas como bagunceiro e engraçado. Mas quem conhece a história original sabe que Stitch representa algo muito mais profundo, a possibilidade de mudança. Ele mostra que ninguém nasce pronto. Ninguém nasce bom ou mal. Somos moldados por experiências, relações e escolhas. Stitch só muda porque alguém acreditou nele quando ninguém mais acreditava. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa do filme. Não sobre aliens, não sobre ciência, não sobre aventura, mas sobre a necessidade humana básica de ser aceito, mesmo sendo imperfeito. Para um vídeo de YouTube, esse é o momento em que o narrador pode desacelerar, diminuir a trilha, falar com o público de forma mais direta, porque Lilo and Stitch não é apenas um filme para ser assistido, é um filme para ser sentido. Ele não promete que tudo vai dar certo. Ele promete que ninguém precisa enfrentar o mundo sozinho. E essa promessa, mesmo depois de tantos anos, ainda ressoa forte. No fim das contas, Lilo and Stitch não é sobre alienígenas, naves ou tecnologia. É sobre encontrar um lugar no mundo quando tudo em você parece fora do lugar. É sobre entender que família não é perfeição, é presença, é insistência. É ficar, mesmo quando é difícil. E por isso, essa história continua relevante. E por isso, ela continua sendo revisitada, explicada, analisada e amada. Se quiser, no próximo part, posso seguir com continuação até fechar o projeto completo, ou focar só em curiosidades, bastidores e diferenças do filme. Quando Lilo and Stitch chega ao fim, o que fica não é a imagem de uma nave espacial indo embora, nem a lembrança de lasers, explosões ou perseguições. O que permanece é algo muito mais silencioso e poderoso, a sensação de pertencimento. Poucos filmes, especialmente animações infantis, conseguem terminar deixando o espectador em silêncio por alguns segundos, tentando digerir o que acabou de sentir. Lilo and Stitch faz exatamente isso. Ao longo de toda a história, o filme constrói cuidadosamente a ideia de que ninguém ali é perfeito. Não existe personagem ideal. Nani falha, Lilo explode emocionalmente, Stitch machuca quem ama, Cobra Bubbles esconde sentimentos atrás de regras. Jumba é obcecado pela própria criação. Todos são quebrados de alguma forma, e ainda assim, todos encontram um lugar. Esse é o grande diferencial do filme. Ele não tenta ensinar uma moral simplista. Ele não diz, seja bom e tudo dará certo. Pelo contrário, ele mostra que o mundo é injusto, que perdas acontecem, que adultos falham, que crianças sofrem, que o sistema nem sempre entende o coração humano. Mas, mesmo assim, ainda existe espaço para amor. A relação entre Lilo e Stitch é, no fundo, uma relação entre duas almas solitárias. Lilo perdeu os pais e vive com medo constante de perder a irmã.
Stitch nunca teve família. Ele foi criado para ser descartável, uma arma viva. Quando eles se encontram, não é um encontro de perfeição, mas de reconhecimento. Eles se veem um no outro. Lilo enxerga em Stitch alguém que, assim como ela, não pertence a lugar nenhum. Stitch enxerga em Lilo algo que ele nunca teve, alguém que o escolhe, mesmo conhecendo seus defeitos. Isso é extremamente forte. Não é amor condicionado, é aceitação. O conceito de Ohana nunca soa vazio, porque o filme mostra o custo de manter uma família unida. Não é fácil. Não é bonito o tempo todo. Exige sacrifício, paciência e dor. E talvez por isso seja tão verdadeiro. Nani representa uma realidade raramente mostrada em animações, a de jovens adultos forçados a crescer rápido demais. Ela não teve tempo de viver o próprio luto, precisou virar mãe, provedora, protetora, tudo ao mesmo tempo. O filme nunca a pune por seus erros, ele a acolhe. Cobra Bubbles, que poderia facilmente ser um vilão raso, se torna um símbolo de algo muito mais complexo. Ele representa o sistema, sim, mas também representa a capacidade humana de enxergar além das regras. Quando ele decide ajudar, não é porque a lei mudou, mas porque ele mudou. Até personagens cômicos como Plickly e Jumba passam por arcos reais. Plickly aprende a cuidar. Jumba aprende que criar algo não significa possuí-lo. Stitch aprende que destruir não traz pertencimento. O filme também é brilhante ao evitar explicações excessivas. Ele confia no espectador, confia que emoções podem ser sentidas sem serem explicadas. Confia que silêncio também comunica. Confia que crianças são capazes de entender tristeza, perda e amor. Visualmente, Lilo & Stitch envelheceu com dignidade. Seu estilo simples, quase artesanal, faz com que ele pareça atemporal. A trilha sonora, com Elvis Presley, adiciona uma camada emocional que poucas animações conseguem replicar. Não é barulho, é sentimento. Culturalmente, o filme foi um divisor de águas. Ele provou que a Disney não precisava apenas de princesas, vilões grandiosos ou histórias épicas para tocar o coração do público. Bastava honestidade emocional. O sucesso de Stitch como ícone pop muitas vezes esconde o fato de que esse personagem nasceu de uma das histórias mais sensíveis do estúdio. Ele não é só engraçado, ele é um símbolo de redenção, um lembrete de que até aquilo que foi criado para destruir pode aprender a amar. Reassistir Lilo & Stitch depois de adulto é quase como assistir a um filme diferente. A gente entende o peso das decisões, entende os olhares silenciosos, entende o medo de perder tudo, entende o que significa lutar para manter uma família de pé quando tudo parece conspirar contra. No fim, Lilo & Stitch não fala sobre salvar o mundo, ele fala sobre salvar pequenas coisas. Uma casa, uma irmã, um vínculo, e talvez seja por isso que ele seja tão poderoso. É um filme que não grita, ele sussurra, e esses sussurros ficam com a gente por anos. Para um vídeo de YouTube, esse é o encerramento perfeito, não com uma explosão, mas com uma pausa, um momento para respirar, para lembrar que família não precisa ser perfeita, precisa apenas ser verdadeira, porque, como o próprio filme nos ensina, Ohana significa família, e família significa nunca abandonar, nem esquecer, e talvez essa seja uma das mensagens mais bonitas que o cinema já nos deu. No fim das contas, Lilo & Stitch não é sobre alienígenas, naves ou tecnologia. É sobre encontrar um lugar no mundo quando tudo em você parece fora do lugar. É sobre entender que família não é perfeição. É presença, é insistência, é ficar, mesmo quando é difícil. E por isso essa história continua relevante. E por isso ela continua sendo revisitada, explicada, analisada e amada. Se quiser, no próximo parte posso seguir com continuação até fechar o projeto completo, ou focar só em curiosidades, bastidores e diferenças do filme. Quando Lilo & Stitch chega ao fim, o que fica não é a imagem de uma nave espacial indo embora, nem a lembrança de lasers, explosões ou perseguições. O que permanece é algo muito mais silencioso e poderoso, a sensação de pertencimento. Poucos filmes, especialmente animações infantis, conseguem terminar deixando o espectador em silêncio por alguns segundos.
tentando digerir o que acabou de sentir. Lilo e Stitch faz exatamente isso. Ao longo de toda a história, o filme constrói cuidadosamente a ideia de que ninguém ali é perfeito. Não existe personagem ideal. Nani falha, Lilo explode emocionalmente, Stitch machuca quem ama, cobra Bubbles, esconde sentimentos atrás de regras, Jumba é obcecado pela própria criação. Todos são quebrados de alguma forma. E ainda assim, todos encontram um lugar. Esse é o grande diferencial do filme. Ele não tenta ensinar uma moral simplista. Ele não diz, seja bom e tudo dará certo. Pelo contrário, ele mostra que o mundo é injusto, que perdas acontecem, que adultos falham, que crianças sofrem, que o sistema nem sempre entende o coração humano. Mas, mesmo assim, ainda existe espaço para amor. A relação entre Lilo e Stitch é, no fundo, uma relação entre duas almas solitárias. Lilo perdeu os pais e vive com medo constante de perder a irmã. Stitch nunca teve família. Ele foi criado para ser descartável, uma arma viva. Quando eles se encontram, não é um encontro de perfeição, mas de reconhecimento. Eles se veem um no outro. Lilo enxerga em Stitch alguém que, assim como ela, não pertence a lugar nenhum. Stitch enxerga em Lilo algo que ele nunca teve, alguém que o escolhe, mesmo conhecendo seus defeitos. Isso é extremamente forte. Não é amor condicionado, é aceitação. O conceito de Ohana nunca soa vazio porque o filme mostra o custo de manter uma família unida. Não é fácil, não é bonito o tempo todo, exige sacrifício, paciência e dor, e talvez por isso seja tão verdadeiro. Nani representa uma realidade raramente mostrada em animações, a de jovens adultos forçados a crescer rápido demais. Ela não teve tempo de viver o próprio luto, precisou virar mãe, provedora, protetora, tudo ao mesmo tempo. O filme nunca a pune por seus erros. Ele a acolhe. Cobra Bubbles, que poderia facilmente ser um vilão raso, se torna um símbolo de algo muito mais complexo. Ele representa o sistema, sim, mas também representa a capacidade humana de enxergar além das regras. Quando ele decide ajudar, não é porque a lei mudou, mas porque ele mudou. Até personagens cômicos como Plickly e Jumba passam por arcos reais. Plickly aprende a cuidar, Jumba aprende que criar algo não significa possuí-lo. Stitch aprende que destruir não traz pertencimento. O filme também é brilhante ao evitar explicações excessivas. Ele confia no espectador, confia que emoções podem ser sentidas sem serem explicadas. Confia que silêncio também comunica. Confia que crianças são capazes de entender tristeza, perda e amor. Visualmente, Lilo e Stitch envelheceu com dignidade. Seu estilo simples, quase artesanal, faz com que ele pareça atemporal. A trilha sonora, com Elvis Presley, adiciona uma camada emocional que poucas animações conseguem replicar. Não é barulho, é sentimento. Culturalmente, o filme foi um divisor de águas. Ele provou que a Disney não precisava apenas de princesas, vilões grandiosos ou histórias épicas para tocar o coração do público. Bastava honestidade emocional. O sucesso de Stitch como ícone pop muitas vezes esconde o fato de que esse personagem nasceu de uma das histórias mais sensíveis do estúdio. Ele não é só engraçado, ele é um símbolo de redenção, um lembrete de que até aquilo que foi criado para destruir pode aprender a amar. Reassistir Lilo e Stitch depois de adulto é quase como assistir a um filme diferente. A gente entende o peso das decisões, entende os olhares silenciosos, entende o medo de perder tudo, entende o que significa lutar para manter uma família de pé quando tudo parece conspirar contra. No fim, Lilo e Stitch não fala sobre salvar o mundo. Ele fala sobre salvar pequenas coisas, uma casa, uma irmã, um vínculo. E talvez seja por isso que ele seja tão poderoso. É um filme que não grita, ele sussurra. E esses sussurros ficam com a gente por anos. Para um vídeo de YouTube, esse é o encerramento perfeito. Não com uma explosão, mas com uma pausa. Um momento para respirar. Para lembrar que família não precisa ser perfeita. Precisa apenas ser verdadeira. Porque, como o próprio filme nos ensina, Ohana significa família. E família significa nunca abandonar, nem esquecer. E talvez essa seja uma das mensagens mais bonitas que o cinema já nos deu. No fim das contas, Lilo e Stitch não é sobre alienígenas, naves ou tecnologia. É sobre encontrar um lugar no mundo quando tudo em você parece fora do lugar. É sobre entender que família não é perfeição. É presença. É insistência. É ficar, mesmo quando é difícil.
E por isso essa história continua relevante. E por isso ela continua sendo revisitada, explicada, analisada e amada. Se quiser, no próximo parte, posso seguir com continuação até fechar o projeto completo ou focar só em curiosidades, bastidores e diferenças do filme. Quando a gente aprofunda ainda mais o olhar sobre Lilo e Stitch, percebe que o filme não é apenas emocional, ele é profundamente psicológico. Cada personagem carrega traumas claros, mesmo que o filme nunca use essa palavra. E é justamente essa sutileza que torna a obra tão forte. Lilo é uma criança traumatizada. Ela perdeu os pais de forma abrupta em um acidente, algo que o filme nunca explora visualmente, mas que está presente em cada atitude dela. Crianças que passam por perdas assim costumam desenvolver comportamentos considerados problemáticos pelos adultos. Explosões emocionais, dificuldade de socialização, apego excessivo, medo de abandono. Tudo isso está em Lilo. O filme nunca trata essas atitudes como defeitos a serem corrigidos. Pelo contrário, ele mostra como essas reações são respostas naturais a um mundo que, para Lilo, deixou de ser seguro. Ela não é estranha porque quer, ela é estranha porque está tentando sobreviver emocionalmente. Nani, por outro lado, representa o trauma do adulto jovem. Ela também perdeu os pais, mas não teve tempo de processar o luto. Precisou assumir responsabilidades imediatamente. Pessoas nessa situação costumam viver em estado constante de ansiedade, medo de errar e sensação de insuficiência. Nani vive exatamente isso. Ela ama Lilo, mas está exausta. Ama, mas sente raiva. Ama, mas sente culpa por não conseguir dar tudo. Esse conflito interno é extremamente real e raramente retratado com tanta honestidade em animações. Stitch é o trauma levado ao extremo. Ele não nasceu em um ambiente de afeto. Ele foi criado em laboratório, programado para destruir, tratado como objeto descartável. Psicologicamente, Stitch é um ser sem identidade emocional. Ele age por impulso porque nunca aprendeu a sentir de outra forma. Quando Stitch começa a conviver com Lilo, algo interessante acontece. Ele não muda porque alguém o obriga. Ele muda porque, pela primeira vez, suas ações têm consequências emocionais. Quando ele machuca Lilo, ele sente algo novo: culpa. E culpa só existe quando existe vínculo. Esse detalhe é essencial. O filme ensina que empatia não nasce da punição, mas da conexão. Outro ponto psicológico fortíssimo é a forma como o filme lida com o medo de separação. Lilo vive aterrorizada com a ideia de perder Nani. Nani vive aterrorizada com a ideia de perder Lilo. Stitch vive aterrorizado com a ideia de ser abandonado. Todos vivem sob o mesmo medo, mas em níveis diferentes. Essa repetição não é acidental. Ela cria uma identificação quase universal. Todo mundo, em algum momento da vida, já teve medo de ficar sozinho. Cobra Bubbles, por sua vez, representa o adulto que aprendeu a se proteger emocionalmente por meio da rigidez. Ele segue regras porque regras são seguras. Emoções são imprevisíveis, mas conforme ele observa aquela família, algo nele se quebra. Ele lembra que também é humano. Esse arco é extremamente importante porque mostra que empatia não é exclusividade de personagens bons. Ela pode surgir em qualquer pessoa quando existe abertura. Do ponto de vista simbólico, o espaço representa o caos, o desconhecido, a frieza. A terra, especificamente o Havaí, representa acolhimento, calor e pertencimento. Stitch sai de um ambiente onde ele é apenas um experimento e chega a um lugar onde ele pode escolher quem quer ser. A água, presente em várias cenas importantes, simboliza tanto perigo quanto renascimento. É no mar que Stitch quase morre, mas também é no mar que ele prova seu amor. É na água que ele deixa de fugir e passa a se sacrificar. Esse simbolismo é poderoso porque conecta visualmente a transformação emocional do personagem. Quando pensamos no impacto do filme em crianças, percebemos algo raro. Lilo e Stitch não subestima a capacidade emocional infantil. Ele mostra tristeza, abandono, raiva e medo sem suavizar demais. Crianças entendem isso. Elas sentem isso. O filme apenas valida sentimentos que muitas vezes são ignorados. Para adultos, o impacto é ainda mais profundo, porque Lilo e Stitch fala sobre falhar e continuar, sobre amar mesmo cansado, sobre ficar quando seria mais fácil ir embora. No contexto atual, o filme talvez seja ainda mais relevante. Vivemos em um mundo onde famílias são cada vez mais diversas.
onde laços não tradicionais são comuns, onde muitas pessoas se sentem deslocadas. Lilo & Stitch abraça tudo isso sem discursos, apenas mostrando. O legado da franquia, com séries, continuações e produtos, expandiu o universo, mas o coração da história sempre esteve no primeiro filme. Nenhuma continuação conseguiu replicar exatamente a mesma força emocional, porque aquela história nasceu de um lugar muito específico de honestidade criativa. Stitch virou um ícone porque ele representa algo que muita gente sente, mas não sabe explicar. A vontade de pertencer mesmo, acreditando que não merece. Lilo & Stitch não promete cura completa. Ele promete convivência com a dor, promete apoio, promete presença. E isso é muito mais real do que finais perfeitos. Para encerrar um vídeo longo no YouTube, essa parte funciona como um convite à reflexão. Um lembrete silencioso de que ninguém precisa ser perfeito para ser amado. De que família pode ser pequena, estranha e quebrada, e ainda assim ser suficiente. E talvez seja exatamente por isso que, depois de tantos anos, Lilo & Stitch ainda faz tanta gente chorar. Porque no fundo, todos nós já fomos um pouco Lilo, um pouco Nani e, em algum momento, um pouco Stitch. No fim das contas, Lilo & Stitch não é sobre alienígenas, naves ou tecnologia. É sobre encontrar um lugar no mundo quando tudo em você parece fora do lugar. É sobre entender que família não é perfeição. É presença. É insistência. É ficar, mesmo quando é difícil. E por isso, essa história continua relevante. E por isso, ela continua sendo revisitada, explicada, analisada e amada. Se quiser, no próximo parte, posso seguir com continuação até fechar o projeto completo ou focar só em curiosidades, bastidores e diferenças do filme. Ele reconhece esforço, intenção e amor. Sua decisão de proteger o segredo de Stitch não é apenas conveniência. É respeito. Plickly e Jumba também fecham seus arcos de forma inteligente. Jumba, o criador irresponsável, aprende que criar algo não significa controlá-lo. Plickly, o burocrata nervoso, aprende que regras existem para servir pessoas, não para substituí-las. Tudo converge para a mesma ideia central. Identidade não é definida por origem, mas por escolha. Do ponto de vista técnico, o filme também merece destaque. A animação é colorida, fluida e cheia de personalidade. O design de Stitch é propositalmente contrastante com o mundo ao redor, reforçando sua sensação de deslocamento. A trilha sonora, com forte influência de Elvis Presley, cria uma identidade única e emocionalmente nostálgica. A ambientação no Havaí não é apenas estética, ela reforça temas de comunidade, tradição e conexão. A cultura local é tratada com carinho, não como caricatura. Agora, falando de curiosidades e fatos interessantes, Lilo & Stitch foi um dos poucos filmes da Disney lançados no início dos anos 2000 que fugiu completamente do padrão clássico de contos de fadas. Ele não tem princesa, não tem vilão tradicional, não tem reino distante. Ele tem problemas reais: luto, responsabilidade precoce, solidão infantil, medo de abandono. Esses temas explicam por que o filme envelheceu tão bem. Adultos que assistem hoje entendem coisas que não perceberam quando crianças. Crianças sentem o afeto, mesmo sem entender toda a complexidade. No elenco de vozes original, o destaque vai para a atuação que dá vida a Stitch, cheia de nuances mesmo sem falas convencionais, e para a voz de Lilo, que transmite vulnerabilidade sem exagero. A dublagem brasileira também merece elogios, pois conseguiu manter a essência emocional dos personagens. Como review final, Lilo & Stitch não é apenas um filme divertido. Ele é um filme necessário. Ele fala com pessoas que não se sentem normais, que cresceram rápido demais, que perderam alguém cedo demais, que não se encaixam facilmente. Ele diz, de forma simples, algo que muita gente precisa ouvir. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Para YouTube, esse filme funciona perfeitamente tanto como explicação quanto como reflexão. Ele gera identificação, comentários emocionais e uma conexão forte com o público. É o tipo de história que não se esgota em uma única análise.
E talvez seja por isso que mesmo tantos anos depois, Stitch ainda seja tão amado. Porque no fundo, todos nós somos um pouco como ele, confusos, imperfeitos, quebrados, mas tentando pertencer. E quando encontramos nossa Ohana, tudo muda. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa história. Se gostou da explicação, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também acredita que família é mais do que sangue. Nos vemos no próximo vídeo. O filme encerra essa parte mostrando uma nova dinâmica. Não perfeita, não fácil, mas real. Uma casa ainda bagunçada, ainda frágil, mas agora completa. Stitch não virou um herói tradicional. Ele ainda erra, ainda causa problemas, ainda é caótico, mas agora ele pertence. E isso muda tudo. Stitch acredita que, se for embora, Lilo ficará segura. Ele acha que a única forma de protegê-la é desaparecer da vida dela. Essa decisão marca o início da maior transformação do personagem, porque agora Stitch não está fugindo por medo. Ele está fugindo por amor, sem saber que aquela criatura é um experimento alienígena extremamente perigoso. Lilo se apaixona por ele instantaneamente e decide adotá-lo, acreditando que ele é apenas um cachorro diferente. E assim nasce Stitch. Mas essa escolha simples vai transformar completamente a vida de todos. Os roteiristas queriam mostrar uma criança real lidando com emoções reais. Lilo bate nos colegas, grita, se frustra, se sente rejeitada. Tudo isso sem ser demonizada pelo roteiro. O filme não tenta corrigir Lilo, ele tenta compreendê-la. Outro aspecto pouco comentado é a forma como o filme aborda a assistência social. Cobra Buggles não é retratado como um vilão. Ele não quer separar Lilo e Nani por crueldade. Ele representa o sistema. Um sistema frio, burocrático, que muitas vezes ignora o contexto emocional. Essa escolha adiciona uma camada de realismo brutal. Não existe um inimigo humano claro. Existe uma estrutura que não sabe lidar com dor, apenas com regras. E quando o filme finalmente permite que essa estrutura seja flexibilizada, isso não acontece por magia. Acontece porque várias figuras adultas assumem responsabilidade. Nani amadurece. Cobra cria empatia. Pleacley se compromete. Isso reforça a ideia de que família não é só laço de sangue, mas compromisso. Um detalhe de bastidor extremamente interessante é que várias cenas do clímax foram alteradas após os eventos de 11 de setembro de 2001. Originalmente, Seth sequestraria um avião comercial e voaria entre prédios de uma cidade. Após os atentados, a Disney decidiu modificar a cena por respeito e sensibilidade. A equipe refez a sequência usando uma nave espacial e cenários mais abertos. Mesmo assim, conseguiram manter a tensão e o impacto emocional. Isso mostra o cuidado e a responsabilidade da produção. No aspecto técnico, Lilo e Seth também marca uma transição importante. Ele mistura animação tradicional 2D com efeitos digitais de forma muito sutil. Nada chama atenção para a tecnologia. Tudo está a serviço da história. Essa escolha ajudou o filme a envelhecer muito bem. Mesmo hoje, visualmente, ele continua bonito, agradável e atemporal. Outro ponto fascinante é como o filme conversa com públicos diferentes de formas diferentes. Crianças enxergam uma história divertida sobre amizade e confusão. Adolescentes percebem a solidão e a sensação de não pertencer. Adultos enxergam o peso da responsabilidade, do luto e do medo de fracassar. Poucos filmes conseguem funcionar em tantos níveis ao mesmo tempo sem parecer forçado. E isso se reflete no impacto cultural. Seth se tornou um dos personagens mais populares da Disney, mesmo não sendo um herói clássico. Ele aparece em produtos, séries, parques, memes e redes sociais até hoje. Mas, curiosamente, o sucesso de Seth muitas vezes ofusca a profundidade do filme original. Muita gente lembra do Seth bagunceiro, mas esquece da Lilo chorando sozinha no quarto. Esquece da Nani sendo demitida. Esquece da ameaça real de separação familiar. Reassistir Lilo e Seth na vida adulta é uma experiência completamente diferente. É quase dolorosa, porque você entende o que está em jogo. Você entende o que significa perder tudo e ainda assim tentar amar.
Para um vídeo de YouTube, esse é o momento em que o roteiro se transforma em reflexão. Não é só um filme infantil, é um retrato sensível de pessoas quebradas tentando não quebrar ainda mais. E talvez seja exatamente por isso que Lilo e Stitch nunca saiu do coração do público. Ele não promete finais perfeitos. Ele promete esforço, aceitação e permanência. E isso, no mundo real, vale muito mais do que magia. Muitas pessoas se veem em Lilo, muitas se veem em Stitch, algumas se veem em Nani, e poucas histórias conseguem alcançar tantas pessoas diferentes ao mesmo tempo. E talvez esse seja o maior legado do filme. Ele não tenta ensinar lições com discursos longos. Ele mostra, ele permite que o espectador sinta. Ele confia na inteligência emocional de quem está assistindo. Com a ideia de perder Lilo. Stitch vive aterrorizado com a ideia de ser abandonado. Todos vivem sob o mesmo medo, mas em níveis diferentes. Essa repetição não é acidental. Ela cria uma identificação quase universal. Todo mundo, em algum momento da vida, já teve medo de ficar sozinho. Cobra Bubbles, por sua vez, representa o adulto que aprendeu a se proteger emocionalmente por meio da rigidez. Ele segue regras porque regras são seguras. Emoções são imprevisíveis, mas conforme ele observa aquela família, algo nele se quebra. Ele lembra que também é humano. Esse arco é extremamente importante porque mostra que empatia não é exclusividade de personagens bons. Ela pode surgir em qualquer pessoa quando existe abertura. Do ponto de vista simbólico, o espaço representa o caos, o desconhecido, a frieza. A terra, especificamente o Havaí, representa acolhimento, calor e pertencimento. Stitch sai de um ambiente onde ele é apenas um experimento e chega a um lugar onde ele pode escolher quem quer ser. A água, presente em várias cenas importantes, simboliza tanto perigo quanto o renascimento. É no mar que Stitch quase morre, mas também é no mar que ele prova seu amor. É na água que ele deixa de fugir e passa a se sacrificar. Esse simbolismo é poderoso porque conecta visualmente a transformação emocional do personagem. Quando pensamos no impacto do filme em crianças, percebemos algo raro. Lilo & Stitch não subestima a capacidade emocional infantil. Ele mostra tristeza, abandono, raiva e medo sem suavizar demais. Crianças entendem isso. Elas sentem isso. O filme apenas valida sentimentos que muitas vezes são ignorados. Para adultos, o impacto é ainda mais profundo, porque Lilo & Stitch fala sobre falhar e continuar, sobre amar mesmo cansado, sobre ficar quando seria mais fácil ir embora. No contexto atual, o filme talvez seja ainda mais relevante. Vivemos em um mundo onde famílias são cada vez mais diversas, onde laços não tradicionais são comuns, onde muitas pessoas se sentem deslocadas. Lilo & Stitch abraça tudo isso sem discursos, apenas mostrando. O legado da franquia, com séries, continuações e produtos, expandiu o universo, mas o coração da história sempre esteve no primeiro filme. Nenhuma continuação conseguiu replicar exatamente a mesma força emocional, porque aquela história nasceu de um lugar muito específico de honestidade criativa. Stitch virou um ícone porque ele representa algo que muita gente sente, mas não sabe explicar. A vontade de pertencer mesmo, acreditando que não merece. Lilo & Stitch não promete cura completa. Ele promete convivência com a dor, promete apoio, promete presença. E isso é muito mais real do que finais perfeitos. Para encerrar um vídeo longo no YouTube, essa parte funciona como um convite à reflexão. Um lembrete silencioso de que ninguém precisa ser perfeito para ser amado. De que família pode ser pequena, estranha e quebrada, e ainda assim ser suficiente. E talvez seja exatamente por isso que, depois de tantos anos, Lilo & Stitch ainda faz tanta gente chorar. Porque no fundo, todos nós já fomos um pouco Lilo, um pouco Nani e, em algum momento, um pouco Stitch. No fim das contas, Lilo & Stitch não é sobre alienígenas, naves ou tecnologia. É sobre encontrar um lugar no mundo quando tudo em você parece fora do lugar. É sobre entender que família não é perfeição, é presença.
é insistência. É ficar, mesmo quando é difícil. E por isso essa história continua relevante. E por isso ela continua sendo revisitada, explicada, analisada e amada. Se quiser, no próximo parte posso seguir com continuação até fechar o projeto completo ou focar só em curiosidades, bastidores e diferenças do filme.